turma, aqui professora Letícia Lenzi, e agora vamos dar sequência aos nossos estudos da energia do céu posterior. São duas, a Hong e a Wei. São energias que nós passamos a produzir a partir da fonte dos alimentos sólidos, líquidos e do ar, do oxigênio, certo? Então, a partir da digestão, do metabolismo e da respiração, nós produzimos duas energias do céu posterior, Hong, energia nutrícia, e Wei, energia de defesa. Agora vamos falar sobre a energia Hong, importantíssima, fundamental e energia que nós prioritariamente vamos manipular quando a gente faz acupuntura, tá certo? Então vem comigo. A energia Hong também possui o nome de energia nutrícia, porque é a energia que nós vamos produzir a partir dos alimentos sólidos e líquidos e do oxigênio. Essa energia, ela vai circular 24 horas por dia em meridianos, em canais de energia que nós chamamos de meridianos principais de acupuntura. Ora, eles são chamados de meridianos principais porque eles são de fato os principais. Eles correspondem, esses meridianos principais, correspondem aos 6 Yang, órgãos Yin, e as 6 vísceras Fu, tá certo? Que são Yang. Nós já vimos na teoria Zhang Fu que nós temos 6 órgãos Yin, 6 vísceras Fu, que essas vísceras de órgãos formam acoplados, né? Na sua estrutura energética elas são acopladas. Os órgãos são mais internos, as vísceras mais externas, porque as vísceras devem proteger os órgãos frente aos fatores climatológicos ambientais. Então, todos os órgãos e vísceras do corpo, Zhang Fu, eles possuem um meridiano correspondente, que se chama meridiano principal. Então, o pulmão é um órgão, Zhang, Yin, ele vai ter um meridiano principal de acupuntura do pulmão. Assim vai acontecer então com o seu acoplado, intestino grosso, estômago, baço pâncreas. Cada Zhang Fu vai ter um meridiano por onde circula a energia daquele órgão e daquela víscera respectivamente, certo? Esses meridianos, eles são bilaterais, né? Eles são localizados sempre em algum membro, seja no braço ou na perna, e eles sempre são bilaterais. Portanto, o pulmão, um órgão Zhang, vai ter um meridiano que vai estar localizado no braço e vai ter um outro meridiano, como é bilateral, vai ter um meridiano no braço e um meridiano no outro braço, que liga o meridiano ao órgão respectivo. Então, quando a gente fala em órgão, em medicina chinesa, a gente fala no quê? A gente fala no órgão anatômico, fisiológico, a gente fala nas suas funções fisiológicas e energéticas, e a gente está falando também de um meridiano específico. Cada órgão, cada víscera vai ter o seu, seja na perna ou no braço, tá? Ele vai percorrer um membro e vai estar relacionado com um órgão e uma víscera correspondente, respectivamente, tá? Esses são os meridianos principais. Então, os principais meridianos, eles vão ser relativos ao órgão e à víscera. Vão existir outros meridianos que veremos em aulas futuras, tá? A energia Hong, energia nutrícia, ela vai percorrer os meridianos principais de acupuntura, ou seja, respectiva aos órgãos e vísceras. Para quê? Ela vai circular ali para dar dinamismo e funcionamento ao respectivo órgão e víscera. E vai fazer isso 24 horas por dia, tá certo? Non-stop, sem parar. Por quê? Porque nenhum órgão, nenhuma víscera pode ter o seu funcionamento interrompido. Os nossos órgãos e vísceras eles devem trabalhar 24 horas por dia. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Mas eles não podem parar. O que garante o dinamismo e o funcionamento do Zhang Fu é a energia Hong, nutrícia, que circula 24 horas por dia nestes meridianos, fazendo este dinamismo, tá certo? Então, se eu tenho muita energia Hong no meridiano do coração, eu tenho taquicardia, o coração bate demais.
Se eu tenho pouca energia Hong no meridiano do coração, eu tenho bradicardia, eu tenho um movimento do coração mais lento e não tão forte, porque a energia que circula ali está fraca. Se eu tenho muita energia Hong no meridiano do intestino, eu tenho um hiperfuncionamento do intestino. Se eu tenho pouca energia Hong no meridiano do intestino, eu vou ter um mau funcionamento, uma deficiência de energia Hong no meridiano, eu vou ter uma hipofunção dos intestinos, né? Constipação, certo? Então, o funcionamento regular ou o hiperfuncionamento ou hipofuncionamento de um Zhang Fu está diretamente relacionado com a circulação de Qi, que a gente chama aqui de Hong, desta energia nestes meridianos que nós chamamos de meridianos principais de acupuntura, tá claro? E obviamente, essa energia Hong não pode parar de circular nesses meridianos principais. Como esses meridianos estão dispostos no organismo, né, seja nos membros superiores, nos membros inferiores, no tórax, na cabeça, como é que esses meridianos se conectam com os respectivos Zhang Fu, será um tema para a próxima aula. Por enquanto, a gente precisa entender como a energia Hong se forma, o que ela é, aonde ela circula e como ela é formada, em que momento, como se dá o dinamismo dessa energia Hong nos meridianos. Este é o tema da aula de hoje, ok? Então venham comigo. A energia Hong, ela é formada a partir da alimentação sólida, líquida, né? E da respiração. Então, como é que isso vai funcionar? O alimento vai cair depois de passar pela digestão na boca, né? Pela mastigação, pela atuação da saliva, das enzimas, né? Que já faz ali já começa ali um processo de quebra, né? Já na boca, mas essas substâncias vão cair, né? O alimento, tá? Mais a água vai cair numa primeira víscera, né? Que é o estômago. Dentro da teoria básica de Zhang Fu, a gente sabe que o estômago é uma víscera, portanto é oca, rápida, de transformação e de transporte, e ela é de natureza yang, ela é um Fu, estômago. O estômago, caindo aqui o alimento, ele vai rapidamente sofrer ação de sucos gástricos e esse alimento vai começar a ser degradado até virar o que a gente chama de quimo e ser transportado até o intestino delgado, certo? No entanto, no estômago, quando há quebra de substâncias, este processo de quebra, ele é formado por uma combustão simples, tá? Por uma combustão. E neste processo de combustão que acontece no estômago, 3 substâncias são formadas. Então, na quebra do alimento no estômago, não apenas é formada uma matéria, mas a gente tem aqui os 3 estados da matéria. Um estado bastante gasoso, que a gente vai chamar de energia livre. Um estado que é meio energia e meio matéria, energomaterial, e uma substância material. Então, sempre num processo de quebra metabólico, a gente vai ter presente os 3 estados da matéria: gasoso, né? Líquido, energomaterial e material, tá? Então, no estômago, quando acontece essa combustão simples, a gente vai ter formado uma matéria, que é o quimo, que segue seu curso para os intestinos até virar fezes, né? A gente vai ter a formação de uma energia livre, bem gasosa, que vai ser transportada até o mestre do coração, e aqui, para não haver problemas de compreensão, a gente precisa lembrar o que é o mestre do coração. O mestre do coração é o pericárdio, ele é na medicina chinesa um órgão, e este órgão ele serve para proteger o coração de todos os influxos orgânicos que eu recebo do alimento, que vai virar sangue, né, e vai ser circulado através do coração,
e também proteger o corpo de todos os influxos emocionais formados pelos órgãos. Vocês sabem na teoria Zhang Fu que as emoções são formadas, criadas pelos órgãos Zhang, tá certo? Então, o mestre do coração ele vai receber tanto os Shen Xie, ou seja, tantos influxos emocionais agressivos que são criados pelos órgãos, quanto o processo metabólico e digestivo, um gás que se desprende do alimento e chega até o mestre do coração para ser filtrado. O que interessa vai para o coração, formar o sangue e o Shen, né, e o espírito, e o que não interessa é expurgado pelo corpo através das vias das janelas do céu e das vias secundárias, que é a pele em qualquer lugar do corpo, né? Vocês sabem muito bem, qualquer coisa, revisem na nossa aula de Zhang Fu o papel do mestre do coração. O fato é que o mestre do coração vai receber um gás desprendido do alimento de todo o processo metabólico do corpo, tá? Isso não vai ser diferente no estômago. Então, no estômago, o que acontece? É criada uma matéria a partir do alimento, o quimo, que segue seu curso, uma energia livre vai para o mestre do coração para ser filtrada, para se formar em espírito no coração, e uma substância energomaterial, tá? Segue seu curso de metabolismo e vai ser recebida aqui por um órgão. O baço pâncreas, ele é um órgão só na medicina chinesa, né? Na nossa fisiologia ocidental, a gente tem o baço com funções específicas e o pâncreas é outra coisa com funções específicas. Na medicina chinesa, baço e pâncreas formam um sistema. O baço receptivo à energia dos alimentos do estômago e o pâncreas vai ser a raiz yang, que vai, a partir desta matéria, né, dessa substância energomaterial recebida, ele vai produzir e excretar insulina, que deve neutralizar esta substância energomaterial, esta glucosa formada a partir da digestão do estômago, tá? Então, o baço pâncreas vai metabolizar essa glucosa vinda do estômago, vai produzir insulina, né? Quanto mais dessa substância ele recebe, mais insulina o pâncreas tem que produzir. E a partir do baço pâncreas vai acontecer também aquela combustão lenta, onde 3 substâncias vão ser produzidas. Uma matéria, que é a insulina, que é excretada, que é a insulina. Um gás que se desprende e vai para o pericárdio, vai para o mestre do coração. E uma substância que sobe em ascendência, vai para o pulmão. No pulmão, essa substância energomaterial vai mais uma vez passar por uma combustão, mas aqui com a presença de oxigênio, vai acontecer uma oxidação, né? O pulmão recebe oxigênio e a partir do oxigênio ele vai receber essa substância e vai acontecer várias coisas no pulmão, tá? Ele vai produzir água, tá? Ele vai produzir CO2, que nós expelimos, tá? Vai produzir água. Esta água produzida pelo pulmão, parte nós expelimos, né? Parte hidrata a pele. Então, toda a hidratação da pele, ela é fruto desta ação metabólica do pulmão. Então, pele seca, desidratada, é um problema energético de mau funcionamento respiratório, tá? Isso é uma sintomatologia de mau funcionamento do pulmão, pele seca, ressecada. O pulmão, como nós sabemos, odeia o Liu Qi secura, ele se afeta, o seu funcionamento é afetado pelo fator Liu Qi, Liu Xie secura, e por isso ele tem um intestino grosso que deve proteger contra esse fator climatológico. A gente sabe da importância do intestino grosso para a absorção de água, né? E como essa água absorvida do intestino é importante para nutrir o corpo de água, para não deixar o pulmão também sofrer com a secura, mas o intestino grosso também ele funciona de forma energética, barrando o Liu Xie externo, secura. Ele vai produzir água, que hidrata a pele, hidrata todas as vias respiratórias superiores. Tá? O muco e todos esses líquidos das vias respiratórias é formado pelo pulmão. O mau funcionamento energético do pulmão, ele vai causar excesso de muco, problemas respiratórios, né? N problemas respiratórios. E então água, CO2
e vai também uma parte vai para o mestre do coração, mas o coração recebe tudo de todos, e também vai produzir uma energia que nós chamamos de energia Hong, tá? Então, repetindo, né? O alimento e a água caem no estômago, combustão lenta, 3 substâncias. Uma matéria, o quimo, uma energia livre, mestre do coração, e uma substância energomaterial a ser metabolizada pelo baço pâncreas. Chegou no baço pâncreas, combustão lenta, 3 substâncias. Uma matéria, insulina, uma energia livre que vai para o mestre do coração e uma substância energomaterial a ser metabolizada pelo pulmão. Chega em ascendência para o pulmão, acontece uma oxidação, né? Estamos respirando oxigênio e a partir deste metabolismo, o pulmão vai formar água para hidratar a pele e as vias respiratórias. Os chineses chamam de a fonte superior da água. Vocês sabem muito bem que a fonte inferior da água é o rim que forma Shen Shui, água-mãe, líquido intersticial. Então, essa principal função de um dos principais órgãos do rim, mas a fonte superior da água é o pulmão, tá? Gás carbônico e vai formar aqui a energia Hong. A energia Hong, energia nutrícia, formada a partir de alimento, líquido e oxigênio, tá? Ela vai circular 24 horas por dia nos meridianos principais relativos ao Zangfu. Cada órgão e cada víscera tem um canal de energia que é bilateral, que vai estar localizado ou nos membros superiores ou nos membros inferiores, passando por cabeça e tórax, assuntos de uma aula futura. E a função da Hong nos meridianos principais é dinamizar o Zangfu. Nós sabemos que se os órgãos e vísceras estão com a sua função equilibrada, normal, nem em hipofuncionamento, nem em hiperfuncionamento, a gente tem saúde. Se a gente tem um mau funcionamento de órgãos e vísceras, a gente começa a sofrer uma série de sintomas adversos. Portanto, a acupuntura, os pontos de acupuntura localizados nos meridianos principais relativos ao Zangfu, a gente tem o poder de regular o bom funcionamento de cada Zangfu com pontos específicos em cada canal de energia. Ora, o que é importante aqui? Uma pessoa que respira muito mal, que tem uma má respiração, muitas vezes ela sente mais necessidade de se nutrir de alimento e água, porque estas são as duas fontes de energia do céu posterior, alimento e oxigênio. Então, muito importante a respiração como fonte de energia. Os chineses, os taoístas, sabem disso muito bem e por isso desenvolveram várias técnicas de ginástica, de Qigong, de Tai Chi Chuan, para, através da respiração e da ginástica, nutrir o corpo de oxigênio, de energia vital, para colocar energia no seu sistema, certo? Então, a respiração é um fundamento imprescindível da boa saúde, assim como boas fontes de alimento, alimentos que sejam integrais, naturais, não sintéticos, menos industrializados possíveis, tudo aquilo que está entre o céu e a terra, que nosso organismo evoluiu para conseguir digerir de uma forma excelente. Se a gente se alimenta de alimentos muito sintéticos, alimentos que têm muitos conservantes, alimentos que têm muitas substâncias que a minha célula tem dificuldade de reconhecer como alimento, isso vai ser uma das fontes do que os chineses chamam milenarmente de fleuma, ou seja, um processo, uma substância tóxica que eu ingiro e que o corpo tem dificuldade de metabolizar e de eliminar e que fica dentro do meu corpo em forma de toxina, agredindo o bom funcionamento, interferindo no bom funcionamento elétrico, né, e orgânico, metabólico das células. Fleuma, né? Mas, então, alimentos, né, ar, e a partir da ação combinada de estômago, baço, pâncreas e pulmão, nós temos energia Hong, que vai circular 24 horas por dia nos meridianos principais, dinamizando o Zangfu.